Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor por todos os irmãos que já estão esta noite aqui. E louvado seja o nome do Senhor pelos irmãos que conseguem nos acompanhar pela live, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então convidar a todos os irmãos para ficarmos em pé e fazermos uma oração. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor pelo momento que estamos aqui. Deus eterno, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça, pela alegria que temos de estar esta noite na tua casa. Ó Senhor, com alegria começamos toda esta reunião e esperamos que tu fales ao nosso coração, à nossa vida, à nossa alma. Temos muito que aprender, muito que crescer. E nós te louvamos com graça, com felicidade, por tudo aquilo que tu estás a nos conceder esta noite. Fala ao nosso coração, à nossa vida, abençoa a vida, Senhor, tanto minha quanto a do meu irmão, e esta noite dá-nos um culto maravilhoso, de crescimento e conhecimento da tua palavra. É o que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como o Senhor é bom e eterna sua misericórdia. Irmãos, nós estamos estudando com muita calma o livro de Êxodo, né? E creio que os irmãos já começaram a ouvir os estudos de Levítico. E é uma bênção, né? Como é uma bênção? Como nós estamos com calma crescendo, aprendendo e de forma maravilhosa, né? Compreendendo a própria palavra de Deus. Amados, eu peço que os irmãos abram, e mesmo sentados, abram por gentileza em Êxodo capítulo 2. Nós vimos que no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, você tem 40 anos da vida de Moisés, não é? E aí, quando ele mata o egípcio e ele foge, você tem mais 40 anos, de tal sorte que quando o Senhor fala com Moisés em Êxodo capítulo 3, você tem um homem com exatamente 80 anos. 80 anos. E nós vimos no último estudo esses 40 primeiros anos de Moisés. A Bíblia não traz tanta informação sobre esses primeiros 40 anos. Mas nós conseguimos, obviamente, juntando textos e juntando contexto e alguns escritores que sabemos que são sérios, conseguimos na aula passada trabalhar de forma muito direta com os primeiros 40 anos de Moisés. E aí vimos toda a instrução que ele teve, vimos como ele estava sendo preparado, vimos toda a força, o vigor físico, intelectual, pessoal deste grande homem de Deus, mas que resultou em um momento da sua vida colocar a mão pelos pés e os pés pelas mãos, e aí resultou em sua fuga, como está literalmente a partir de Êxodo 2, versículo 11. Vamos juntos então ler. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu um varão egípcio que feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu um egípcio
e acendeu e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que um dos varões hebreus contendia com outro, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual ele disse: quem te pôs juiz e por maioral sobre nós? Pensas matar-me, como matastes um egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Chegamos então na quarta-feira passada exatamente aqui. E aí os fatos que vêm agora são descritos assim pela palavra de Deus. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram as pastoras, os pastores, e as lançaram dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abebedou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, e disse: por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e abeberou o rebanho. E ele disse às suas filhas: e onde está ele? Porque deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estrangeira. É interessante, né? A gente, quando lê os versículos, eles são sequenciais e eles são absolutamente descritivos. Eles são absolutamente descritivos. E é interessante, né? Eu estava hoje à tarde lendo, achei até engraçado. É uma sequência de fatos. Na última vez que estudamos juntos, Moisés estava sentado no poço, vendo a sua vida ter chegado ao final do poço, né? E aí foi mal compreendido pelos seus irmãos, mal entendido, teve que fugir, teve que sumir. E o que eu acho interessante em tudo isso é exatamente o fato de que aí a Bíblia narra que ele sai do Egito e ele vai para Midian. Como se isso fosse assim algo muito simples e rápido, né? Aí ele chega em Midian, ele está sentado no poço, e aí vem mulheres, pastoras, para trazer o seu rebanho e fazê-los beber. E aí pastores vieram, expulsaram as pobres das meninas que estavam lá, simplesmente se impuseram em razão da força que tinham, e Moisés ficou chateado com aquilo, e a Bíblia diz que ele coloca os pastores no devido lugar, né? Ele se utiliza de toda a habilidade militar que ele tinha, o poder e a força que ele tinha. Não se sabem quantos pastores, mas ele expulsa a rapaziada inteira sozinho, e ele coloca as meninas para, afinal de contas, chegaram antes. Que maldade é essa, né? E aí ele coloca as meninas para poder o gado tomar todo a água e se dessesentar, e a
Aí a Bíblia diz que elas chegam em casa, o pai diz, ué, chegou cedo por quê? Quer dizer, já era prática elas esperarem os pastores darem água para todos os seus rebanhos, e elas eram as últimas, está na cara, né? E aí chegava tarde, aí o pai pergunta, ué, chegou cedo, o que aconteceu? Olha que interessante, olha a descrição de Moisés por essas meninas. Um homem egípcio, né? Um homem egípcio. Então, está na cara que Moisés ainda estava com roupas egípcias, está na cara que ele estava completamente careca nessa época, porque os egípcios, eles faziam questão de não ter cabelos, porque odiavam piolhos, e ali na região da África, para quem não sabe, o Egito é na África, você tem uma proliferação de vida natural muito grande. No meio delas, piolhos, né? Piolho também faz parte da cadeia alimentar, convenhamos. E faz parte da vida. E por isso que os egípcios sempre raspavam a cabeça, e elas só disseram, ó pai, um egípcio livrou a gente, bateu em todo mundo, arrebentou, e botou e deu de beber pro gado, além de tirar a machaiada inteira, deu de beber pro gado, e dando de beber pro gado, aí a gente chegou mais cedo. Aí, a tamanha sensibilidade daquelas meninas, eram assim educadas como um bom hipopótamo, né? E amistosas como um bom jacaré. Nem convidaram o pobre para um almoço, para um tomar de água, depois que o pobre fez tudo. Aí aquelas portas no corpo de mulher, o pai perguntou, vem cá, vocês não têm juízo não chamou o pobre nem para tomar água, chama. E aí assim, como se fosse um passe de mágica, aí o pai chama, elas chamam, aí ele vem, ele come, e aí no versículo subsequente, é engraçado isso, aí o pai já diz, quer morar com a gente? Quem aqui pegaria um estranho e colocaria para morar com você? É lógico que tem um tempo, é lógico que Moisés passou alguns dias e foi criando o relacionamento, e aí sim, chamou para morar. Aí no versículo subsequente, aí se diz exatamente assim, e o pai pegou e entregou a filha, a Zípora, e Zípora, no versículo subsequente, já deu o primeiro filho. Estou sendo atacado pelos mosquitinhos da chuva. E aí, no versículo subsequente, Zípora já está grávida, já deu um filho a Moisés. É engraçada a palavra de Deus, né? A narração, a gente pensa que é tudo automático. Irmãos, Zípora, para estar grávida, era no mínimo 9 meses, né? E é óbvio que Moisés não gerou uma criança imediatamente após dar água para aquelas 7 e para, obviamente, o rebanho das 7 filhas de Jetro, e obviamente que Moisés não foi recebido na casa de Jetro imediatamente, e obviamente que a filha não foi dada a ele em casamento imediatamente. É que a Bíblia, ela fala rapidamente dos fatos, e nós vamos pensar nesses fatos, com a devida calma, a devida prudência, dando direito a que Zípora tivesse no mínimo 9 meses de gestação para ter o primeiro filho, e vamos com muita calma entender tudo o que está aqui. Obrigado, meu querido pastor. Em primeiro lugar, vamos entender a fuga de Moisés e o que Deus começa a fazer com esse rapaz. Eu trouxe uma série de slides hoje. Nós vamos, vai predominar estudo bíblico de natureza geográfica, e eu peço que todos os irmãos cheguem o mais perto possível das nossas TVs. Acho que num futuro não tão distante, a gente ainda vai ter TV lá atrás e tal, vai ficar uma maravilha.
Aí não dá para ter, por enquanto, uma TV para cada irmão, mas pelo menos vamos com o que a gente tem. Em primeiro lugar, vamos ver a saída de Moisés. Veja comigo, olha que interessante. Ali tem uma figura artística de Moisés andando no deserto, né? E veja entre o Egito e Midian, tá bom? Diminui um pouquinho, Davi, isso, para ficar aí no mapa. Olha que interessante. Os irmãos têm uma ideia de mais ou menos quantos quilômetros Moisés andou do Egito a Midian? A distância, segundo os historiadores bíblicos, veremos já já, é de 430, 450 quilômetros. Então, quando a Bíblia diz exatamente aqui, no versículo de número 15, olha que interessante. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se a um poço. Então, voltando àquele mapa, veja que a Bíblia nos fala em um versículo alguém que saiu exatamente do ponto 1 e chegou ao ponto 2 exatamente andando 450 quilômetros. E olha que há uma dúvida muito séria. Se Moisés fez o trajeto que está no mapa ali por cima, tá? Que é o trajeto que nós cremos que ele fez, então ótimo, ele gastou menos tempo, porque em matemática a gente aprende que a distância entre dois pontos, numa reta, ela se torna menor. Agora, dá uma olhadinha, por gentileza, ali no deserto, e exatamente o de vermelho, o pontilhado de vermelho. Dá para ampliar, Davi? Vamos lá? Para que todos possam ver. Ali na península, isso, amplia mais ainda, isso. Olha que interessante, você está vendo Mara, Elim, né? A península do Sinai. Ali é onde Moisés caminhou com o povo. Mas se Moisés, então, fez esse segundo trajeto, então ele demorou um pouquinho mais. Creio que ele fez o trajeto de cima, e creio que ele demorou aqui, obviamente, uma média de 5 a 10 dias. Alguns intérpretes da Bíblia assim o falam. Entre 5 a 10 dias. Agora raciocine comigo, voltando lá naquele querido mapa. Mesmo que faça por cima ou por baixo, olha como os conhecimentos de Moisés adquiridos no trono foram fundamentais. Moisés estava só, com a roupa do corpo, com cara de egípcio, jeito de egípcio, olho de egípcio, cabelo de egípcio, pé de egípcio, busto de egípcio. Tanto é que as meninas disseram, um homem egípcio nos ajudou. Mas para você atravessar isso aí, não é brincadeira não, meu amado irmão. Você tem que ter noção básica de onde você está e para onde você está indo. Então Moisés, para atravessar isto aí sozinho, meu amado irmão, ele se utilizou de todos os conhecimentos que ele tinha, de rotas, porque ele sabia rotas, ele sabia estradas, ele era um futuro faraó. Ele conhecia locais onde arrumar água, ele tinha essa possibilidade, porque ele, como futuro faraó, ele tinha que simplesmente conduzir um exército inteiro à vitória. Os faraós do Egito, pode retirar, meu filho, os faraós do Egito, eles não iam deixar os generais em batalha e ficar em casa.
Porque era tradição no Egito o faraó ir junto, porque faraó era Deus encarnado para eles. E na medida que o faraó estava nas guerras, é óbvio que eles tinham certeza da vitória das guerras, porque o faraó era um dos deuses egípcios encarnado. Então, pense se Moisés, fugindo, sobreviveu. Eu e você não sobreviveríamos. Creia nisso. A não ser que esteja aqui dentro, ou esteja me ouvindo, alguém que já tenha servido, ou a Marinha Brasileira na parte dos fuzileiros navais, ou então o Exército Brasileiro, exatamente na parte de militares da selva. Se temos aqui no nosso meio alguém que serviu ao Exército, um batalhão militar da selva, ou a Marinha Brasileira, e aí foi fuzileiro naval, então esse indivíduo consegue atravessar o deserto que Moisés atravessou. Agora eu morreria. Talvez você morreria. Mas Deus, em sua presciência, porque nós não cremos em predestinação, Deus sabia que Moisés ia meter a mão pelos pés, e Deus sabia que Moisés precisava de conhecimentos técnicos, científicos, para justamente sobreviver a esses 5 dias, no mínimo. E pense se é simples isso. Alguns autores dizem que se por Moisés, ter simplesmente uma capacidade superior como ele tinha, porque a descrição de Moisés feita na lição anterior era tão alta e tão sublime, por ele ter uma capacidade superior como ele tinha, 4 dias ele já tinha chegado em Midian. Agora, por gentileza, acompanhe esse slide e veja o que poderia ser a rota de Moisés quando Deus chamou ele de volta para salvar o seu povo. Aí ele desce, talvez, e suba. Esta trajetória poderia ter sido a trajetória da ida. Mas, escute, Deus queria que Moisés soubesse todos os cantos aí da Península Arábica, porque depois que ele tirasse o povo de Gósen, o povo ia passar um bom tempo nesta região. Aí embaixo, está vendo ali o Monte Sinai? Está vendo o Monte Sinai? Ali embaixo, o povo ia passar um bom tempo aí. Moisés fica 40 anos em Midian, que é do lado, cuidando do gado do seu sogro, não é à toa, não. É porque o povo, Deus já em sua presciência, a presciência de Deus é o conhecimento de que Deus tem de todo o futuro, não porque determinou o futuro, como pregam alguns, mas porque Ele sabe de todo o futuro. E 40 anos de alguém no deserto, como Moisés, faria, obviamente, 2 milhões de pessoas não morrerem ali. E veja que mesmo com todo o conhecimento de Moisés, chegou em alguns momentos da vida de Moisés e do povo, que Moisés tem que pedir a Deus misericórdia, porque Deus estava conduzindo o povo por locais que nem água existia. Então, é muito interessante esse momento do deserto de Moisés, em primeiro lugar, em razão disso. Então, quando você ler da próxima vez, o versículo 15, lembre-se que foi de 4 a 10 dias para Moisés chegar em Midian. E, segundo a palavra de Deus, quando Moisés chega em Midian, ele habita em Midian. Tudo bem que ele chega e se assenta num poço, mas ele passa a habitar em Midian.
eu paro e penso na cabeça de Moisés, né? Midian, irmãos, era um território absolutamente diferente do Egito. Não tinha em Midian o rio Nilo, não tinha em Midian as encostas com humus e com os produtos maravilhosos que o Egito tinha, como frutas, legumes. Em Midian tinha terra, pensa uma terra seca, areia pura, um pouquinho de água de vez em quando num canto e outro. E pense alguém que agora tinha sido de futuro faraó, promovido a pastor de ovelhas. É interessante, né? Rapaz, mas está me atacando os bichinhos. É interessante. É óbvio que Moisés vive um tempo em Midian. É óbvio que naquele dia em que ele enfrenta os pastores e abençoa as filhas do sacerdote de Midian, Jetro, que aqui é chamado de Reuel. Como assim sacerdote de Midian? Você acha que Midian era um local qualquer? Midian era uma cidade. Midian era uma cidade vinda de um descendente de Abraão. E era uma cidade, obviamente, não poderosa como o Egito. Mas era uma cidade que tinha uma certa bênção de Deus, porque em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Era um povo comerciante, era um povo nômade, mas que tinha cidades. Ou você acha que o sogro de Moisés era qualquer um? O sogro de Moisés era o sacerdote de Midian. Ele era o homem responsável por toda a religiosidade daquela localidade. E Deus, na sua misericórdia, fez com que as filhas deste homem levassem o gado, e Moisés, revoltadíssimo com os pastores, defende essas meninas. Mas pastor, por que os pastores da terra de Midian não conseguiram com Moisés? Você já se esqueceu quem era Moisés aqui? Ele era um homem poderoso em obras e palavras. Moisés era um guerreiro. Como nós vimos semana passada, aos 30 anos, ele já liderava os exércitos de Faraó e tinha, segundo a história, conquistado exatamente parte grande da Etiópia para Faraó. Então, é mais ou menos assim. Como é que é? As meninas, não vai beber, porque nós somos nós. Moisés se usa da força física, da inteligência militar que ele tinha, dá um cacete nos pastores, tanto é que as meninas chegaram muito cedo em casa. E o pai achou estranho. Agora vamos juntos. Se você é pai de 7 mulheres, você vai receber na sua casa um homem? Vamos lá, tu é maluco? Nem eu. Muito menos o sacerdote de Midian. Tá que Moisés comeu naquele dia, tá que Moisés bebeu naquele dia. Mas eu tenho para mim, escute, isso não é a palavra do Senhor. Isso quem diz sou eu. Aqui é a mesma coisa que Paulo. Quem está falando sou eu, não é o Senhor. Então escute. Eu tenho para mim que Moisés, naquele dia,
foi recebido pelo sacerdote, comeu, bebeu. E o sacerdote talvez tenha visto ele sair, fazer sua tenda, ficar por ali. Isso sou eu que estou dizendo. E aí é óbvio que, com o passar de alguns dias, o sacerdote foi vendo quem era aquele rapaz. E disse assim, quer morar aqui? O texto bíblico é muito engraçado, irmãos. Moisés era muito petulante. Com todo respeito a Moisés, mas olha o que diz o versículo 21. Porque no versículo 20 diz assim: e ele disse às filhas: onde está ele? Porque vocês deixaram o pobre homem? Chame para que coma pão. Não é para morar aqui em casa, é para comer pão. Aí aquele senhor viu que Moisés, com todo respeito, era um pão. Porque Moisés era bonito desde criança. Não é possível que uma criança linda cresça e vire um monstro. O contrário é normal. Normalmente crianças nascem feias, com cara de joelho. E com o tempo elas vão ficando bonitas. Mas Moisés, desde o início, era bonito. Moisés era um homem muito bonito, com porte atlético. Aí ele, sacerdote de Midian, sabendo a sociedade onde ele vivia, ele olha assim e diz: é melhor ter esse egípcio aqui por perto. E eu creio que Moisés não foi tão longe. Ele não dormiu na primeira noite lá, mas ele não foi tão longe. Um indivíduo ficou de olho. Aí a sua Bíblia diz exatamente, no versículo 21, e Moisés consentiu em morar com aquele homem. A sua Bíblia diz, no versículo 20, que assim que Moisés terminou de comer, ele já chamou: vem morar comigo? Não, né? Nem a minha. Mas dias foram passando e aí ele vê o caráter e a integridade de Moisés e diz: vem morar comigo. E Moisés era tão nariz empinado que a Bíblia diz assim: e Moisés consentiu em morar com ele. Você entendeu como é que está a expressão bíblica? Não é: e Jetro convidou e Moisés rapidamente pegou o cantinho da casa lá no fundo do quintal, ao lado do cachorro. É mais ou menos assim. Talvez um trabalho de convencimento de Jetro. Meu filho, você não quer ficar aqui por dentro e tal? Você não quer e tal? Aí Moisés pensa, porque o espírito de líder faraônico não tinha saído do coração dele. Ele era um homem de nariz muito empinado. Aí ele consentiu, como se estivesse fazendo favor, e morar com Jetro. Aí, óbvio, que à medida que iam morando junto, Jetro olha para Moisés e diz assim: esse menino vai me dar bons netos. E eu tenho 7. Rapaz, eu vou dar um jeito de pegar esse menino aqui para perto. Chamou Zípora e entregou como esposa. Olha o texto. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora. A gente pensa que foi assim. Ele entrou em casa, aí o pai já pegou: Zípora, já vai deitar com Moisés. Não, não é assim não, meu amigo. Não é bagunçado, não. Eu conheço gente que trabalhou 7 anos para casar. E quando casou, ainda passaram a perna no pobre. Você acha que você vai dar sua filha para qualquer um? Não. Outra
Outra coisa, sua filha vale quanto? Porque o indivíduo tem que pagar o dote. A Bíblia não diz, mas será que Moisés pagou o dote por Zípora? Ou será que enquanto ele simplesmente estava cuidando do rebanho do sogro, ele estava pagando o dote? Ninguém sabe. O que se sabe é que nenhum pai entrega a filha como se fosse produto, não. Principalmente o sacerdote de Midian. Teve um tempo aí. Mas a Bíblia fala de forma interessante. Diz inclusive que ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho. E chamou o nome Gerson. Como se fosse assim. Hoje Moisés já entra, aí já dorme com Zípora, amanhã ela já tem um filho, e aí depois já dá o nome de Jetro. Não, gente. Eu creio que Zípora, ela, como toda mulher, demorou no mínimo de 7 a 8 meses para ter a criança. E será que na primeira relação sexual de Moisés com Zípora, Gerson já apareceu? Não. Você está vendo que aqui tudo é com muita calma. E você está vendo a mão de Deus conduzindo Moisés para uma casa boa, para uma esposa muito boa, para um sogro muito bom, que depois lá na frente vai ajudá-lo, inclusive. Irmãos, Deus é especialista em pegar as minhas e as suas lambanças e transformar em bênçãos. Ele é especialista. Ele sabe toda a bobageira que eu vou fazer daqui a uma semana, daqui a um mês. E mesmo assim, ele ainda olha para mim e ele diz assim: eu quero esse cara. Esse indivíduo é útil. Nem que seja para fazer uma coisinha ou outra, mas é útil. Que Deus maravilhoso. Que Deus que pega as circunstâncias das nossas vidas e vai transformando em bênçãos. Deixa eu conversar um pouquinho mais com você sobre Midian, para você ver como Moisés foi parar no lugar certo. Dê uma olhadinha nesse mapa. Está vendo esse mapa? Tem 2 estrelas ali, está vendo? Uma está no Egito e outra na Arábia Saudita. Volta de novo o mapa, meu filho. Ali em cima está a Europa, aqui está a África. O Egito está na África. E a Arábia Saudita no Oriente Médio. Por que tem 2 estrelas? Porque foi de onde Moisés saiu para onde ele foi. O próximo mapa, por gentileza. Olha que interessante. Eu então peguei a região, aquela região ali, inclusive está de azul a Península do Sinai. Olha de onde ele veio e para onde ele foi. Deus fez questão de levar Moisés para o melhor local na época para ele viver. Eu paro e penso. Agora, Davi, se você consegue pegar só o outro mapa, o colorido. Você consegue ampliar, meu filho? Vamos lá. Isso. Não, o colorido, isso. Agora, abaixa um pouquinho. Não. Sobe um pouquinho. Isso. Por que Deus não pegou Moisés e já levou direto de novo lá para cima, ó? Lá para Canaã, aonde ele tinha que levar o povo? Porque Deus não colocou Moisés escondido no norte do Egito? Porque Deus não levou Moisés ali para o Oriente distante? Porque Deus leva Moisés para Midian? Próximo slide. Pense comigo. Descobrindo-se altamente qualificado para ser absolutamente inútil. Gostou da frase? Vamos de novo? Quando Moisés descobriu que era altamente qualificado
poderoso em obras e palavras, para ser absolutamente inútil. Moisés segurou as vestes reais e correu como um coiote assustado. Será que foi embora a pé, pulou no lombo de um cavalo, pegou emprestado um carro real, rodou até que as rodas caíssem? As Escrituras não dizem. Sabemos apenas que ele se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Obviamente o texto foi criado e tirado daquele livro que eu já recomendei aos irmãos, tá? Do pastor Swindoll. Preste atenção comigo, olha que interessante. Por que Midian? Moisés, ele vem com um coração arrebentado de fracasso. O próximo Davi. Por que Midian? Pense comigo. Vamos lá. Davizinho. Quem eram os midianitas? Próximo slide. Vamos ler junto? Gênesis 25, 1 a 7. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura. Por quê? Porque Sara tinha falecido. E deu-lhe à luz a Zinrá, Joksã, Medã, Midian. Agora olhe que interessante. E os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abidá, Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha para quem? Isaque. O que Abraão fez com Midian? Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, inclusive com Quetura, deu a Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu do seu filho Isaque, enviando-os ao oriente, para a terra oriental. Abraão era tão rico, tão rico, tão rico, o próximo slide, que Abraão fez isso aqui, ó. Davi, amplia para chegar o mais perto possível em Israel, isso. Abraão vivia ali, ó, em Israel com Isaque. Mas Abraão era tão rico que ele despediu seus outros filhos para o Oriente. E adivinha quem desceu para a Arábia Saudita? Midian e seus filhos. O presente que Abraão deu para Midian e para os demais filhos, segundo historiadores, era uma riqueza tão grande que eles tiveram condições de começar a vida em qualquer lugar do Oriente. E o menino Midian, que nessa época já era pai, já era avô, quando foi dispensado pelo seu pai, porque em Israel ficaria só Isaque, ele tinha tanto dinheiro, que ele desce, e ele consegue se estabelecer naquela terra. Agora volta de novo, filho, com tudo. Ele se estabelece ali naquela terra, e dele vem a Arábia Saudita. Porque, irmãos, de Abraão não vem um único descendente pobre e miserável. Quando Deus tira Moisés e leva para Midian, Moisés chega numa cidade razoavelmente estruturada. Você acha que Moisés não conhecia o mapa mundi? Você acha que Moisés não planejou para onde ia fugir? Ele pensou rapidamente, ele rapidamente pensa em várias possibilidades, e é óbvio que ele vê qual é a melhor cidade, a mais perto possível para eu chegar. E era Midian. E Midian era bem estabelecida, bem estruturada. Não era como a maravilha do Egito, mas era bem estabelecida. E ali estava em Midian, Moisés sabia, descendentes do grande pai, o quê? Abraão. Não que ele fosse para lá pensando em descendentes do pai Abraão, mas ele tinha que ir para uma localidade aonde a língua
língua fosse aparentemente próxima, e costumes aparentemente próximos, como os midianitas. Olha que interessante, irmãos. Por gentileza, Davi, o próximo slide. Então, quando ele sai e anda 450 quilômetros, ele sabia o que ele estava fazendo. Moisés não dava um prego sem objetivos. Continue. Segundo pensamento. Se você parar e pensar, Moisés levou um tombo de 40 andares. Ao voltarmos ao relato bíblico, ele é uma alma triste, magoada, abatida, que acabou de atingir o chão numa parada brusca. Em questão de dias, ele saiu do topo da pirâmide do mundo, como escolhido de Faraó, e desceu à condição de um fugitivo, sujo e sem dinheiro. Mas que tinha a bênção de quem? E que chega na cidade razoavelmente próspera, e tem a acolhida de um dos grandes líderes da cidade, que é o sacerdote de Midian. O último slide agora, filho. Ele caiu, mas ele não fechou o coração para o bem. Amados irmãos, eu não sei se os irmãos têm dimensão do que é perder tudo. Tudo. Eu não sei se os irmãos têm dimensão do que é estar na mais alta posição possível e tudo ir embora do dia para a noite por uma atitude impensada. Quando a gente faz isso, a gente, como Moisés, caminha, e às vezes tem que fugir para longe. E o coração, quando chega na outra localidade planejada, naquilo que a vida ainda deu, o coração chega muito abatido, muito fechado, muito magoado, muito dolorido. Pastor, de onde você tira a ideia de que Moisés entra num ciclo de muita dor interna? Irmãos, depois de 40 anos, quando Deus conversa com Moisés e diz, eu quero você, e ele vai dando desculpa, eu quero você, e ele dá desculpa, eu quero você, até que ele não tem mais desculpas. Você se lembra do que Moisés falou para Deus? Senhor, não leva a mal, mas envia outro. Isso é absolutamente esclarecedor. Quando Moisés diz envia outro, ele está dizendo, passou minha época, passou meu tempo, minhas forças passaram, minha capacidade eu não tenho. Na época em que tu podias me usar, não usou. Agora, o que eu sou agora? Irmãos, o que Moisés se tornou? Primeiro fugitivo, depois estrangeiro em terra alheia. A dor era tão grande que o nome do filho dele é Gerson, porque sou estranho e fugitivo numa terra alheia, estou em terra alheia, não é minha terra, não é meu povo, não são meus costumes, não é minha comida, mas é o que tem. Ele agora é um homem igualzinho a todos os midianitas. Cabelos longos, o que devia dar um ódio nele, porque desde o dia em que foi para a casa da filha de Faraó, raspadinha a cabeça para não ter problema com piolhos. Roupa real? Não, amiga, é roupa de pastor.
Ele que ia casar com uma princesa preparada para ele, que conhecia tudo para agradá-lo, e toda a ciência egípcia, porque normalmente se casavam irmão com irmã, para que o sangue real não saísse. Ele casa com uma pastora, com uma mulher que, pela forma como tratou ele na primeira vez que encontrou, não tinha lá muitos modos não, sabe? Porque depois de ser agraciada, abençoada, a mulher sai, não diz um obrigado, não diz um oi, não diz um valeu. O homem bonitão nem pisca para ele, não dá uma chance de nada, e simplesmente quando chega em casa o pai diz, vocês perderam a cabeça, vocês não têm compostura, vocês não têm educação, chama esse pobre para pelo menos vir comer pão. Aí quando o pai viu pão que estava na frente dele, ele diz, não, deixa esse menino aqui por perto, eu vou laçando esse menino, porque ele vai me dar muito lucro. De dono do mundo, ele virou pastor de ovelhas. Você sabe o que significa isso? É mais ou menos assim. Imagine um encontro de todos os amigos do 2º grau. Agora você vai entender o que Moisés se tornou. Aí, 30 anos depois, todo mundo que estava ali no 2º grau, aí, rapaz, o que você virou, rapaz? Eu virei policial militar, cheguei ao oficialato, uau! E você? Não, bombeiro militar, cheguei ao oficialato. E você? Não, sou advogada e tal. E você? Pô, virei juiz e tal. E eu, promotor, eu, enfermeiro-chefe do departamento do Sara Kubitschek, o departamento de queimados e tal. Aí você? Não, eu sou o maior contabilista da cidade e tal. E aí chegou a vez de falar, vem cá, mas está faltando alguém aqui na reunião. Quem está faltando? Moisés. Gente, eu mandei um zap para o Moisés, mas não sei por que ele não quis vir. Aí um outro diz assim, olha, eu passei perto da casa de Moisés. Ih, você não sabe o cafofo onde aquele pobre está. Ih, tadinho. E é pastor de ovelhas. Você se lembra que os egípcios abominavam pastores de ovelhas? Tanto é que José já avisou para a família. E aí o futuro faraó vira pastor de ovelhas. É mais ou menos assim, rapaz. Mas não deu para entender o que deu de errado na vida de Moisés, gente. Pelo amor de Deus, ele não era o melhor da classe? Era. Ele não era o CDF? Era. Ele não era o que mais falava? Era. Ele não era o mais fortão e bonitão? Era. Ele não era aquele que todo mundo pensava que ia alcançar tudo na vida? Era. Irmãos, é incrível como Deus pega alguns homens e porque são especiais diante do Senhor, Ele tritura um por um dos sonhos deles. Ele aniquila o pobre coitado. Até que o pobre coitado se torne um absolutamente nada. E aí Deus pega e começa a usar este homem de forma extraordinária. Irmãos, o que Deus fez com Paulo? O que Deus fez com Paulo?
Paulo não seria qualquer um, não. Paulo seria simplesmente um dos maiores religiosos judaicos de todos os tempos. Ser todo-poderoso no Sinédrio era um nada que ele seria. E Deus simplesmente aniquila toda a carreira de um homem como esse. É incrível o que Deus faz com seus generais. Antes de José chegar aonde chegou, José chegou ao mais vil dos locais. Parece que Deus pega seus grandes homens e os tritura, tirando deles muitas vezes viabilidades enormes na vida do dia a dia, para que quando eles cheguem ao ponto de dizer: rapaz, eu sou um nada, aí Deus diz: agora está na hora, e agora chegou o momento de você libertar o povo. É incrível, é incrível. E é fantástico o que acontece com Moisés, porque quando Moisés conversa com Deus, ele diz: olha, leva mal não, mas chama outro, porque eu não vou. Chama outro, eu não vou. Não é para mim. Literalmente não é para mim. O deserto, então, é aquele local no qual Deus tira de nós todas as certezas, retira de nós todas as esperanças, nos faz rever completamente a vida, mas é um local de treinamento para servos. Porque Deus não quer generais, Deus quer servos. Você sabe o que um servo faz? Ele não pensa no dia de amanhã, ele não pensa no que tem que fazer, ele não cria planos. Servo só obedece ordem. Nada mais. Servo só obedece ordens. E Moisés era um homem não acostumado a obedecer ordens. Moisés era homem literalmente acostumado a dar ordens. E Deus queria Moisés como servo. Tanto é que depois, quando o povo é libertado, Moisés, ele olha para Deus e diz assim: e aí, nós vamos para onde? Ah, Moisés, se vira, vá você. Eu não dou um passo se o Senhor não vier com a gente. Acabou. O conhecimento que ele tinha de água, de superfície, de entendimento profundo de deserto, de perigos do deserto, porque não pense que atravessar foi simples. Não, meu amigo, sair vivo das feras do deserto, só um faraó. Só um faraó. Depois de 40 anos no deserto, como pastor de ovelhas, o povo reclamava: a gente quer água. Ele ia atrás de água? Não. Ele ia falar com quem? O povo quer água. O povo quer codornas, carne. Ele ia falar com Deus: ó, o povo quer codorna. Acabou os bois e as vacas. O povo quer isso, o povo quer aquilo, o povo quer isso, o povo quer aquilo. O único momento que ele deixou de ser servo, ele perdeu Canaã.
No único momento que ele deixou de ser servo, ele perdeu Canaã. O único momento em que Deus disse para ele: fala, rocha, porque antes Deus disse bate, ele bateu. Na segunda vez que precisou de água, Deus disse fala, aí ele bate. Irmãos, é muito sério isso aqui, ó. Só lhe deu glória é muito sério. A glória é só a Ele. E Cristo, para nos colocar no devido lugar, Ele ainda diz: vocês, como servos, fazendo tudo que eu mandar, ainda são inúteis. Um servo não precisa de tática militar. Um servo, coitado, no momento da batalha, escuta o Senhor falar. Ataca e fica de mãos erguidas, que enquanto você ficar de mãos erguidas, você vai vencer. Você já viu uma tática mais fantástica que essa? Militar. Aí Moisés, que já tinha passado 40 anos no deserto, ergueu as mãos, só que estava velho. Precisou de Arão e Hur, um do lado e outro do outro, segurando as mãos, para Josué vencer. Um servo não sabe onde arrumar água. Até a Deus ele pede onde tem fonte. Um servo, coitado, vai andando. Ó, a nuvem levantou, tudo levantou, levanta, pega tudo e vamos embora. Um servo, coitado, não tem nem noção de construção. Deus dá a ele detalhes. E é assim, assim, assim que tem que ser o tabernáculo. Quarenta anos. Deus pegou Moisés e fez com que, como falei na aula passada, ele deixasse de olhar para os lados para poder olhar para os céus. Porque quando ele mata o egípcio, ele olha para tudo que é canto, menos para os céus. 40 anos Moisés aprendeu a olhar para os céus. E em 40 anos Moisés aprendeu a obedecer. Ninguém está habilitado a fazer nada na obra de Deus, enquanto não aprender a, antes de qualquer coisa, olhar para os céus, e a não dar um único passo, sem antes ouvir a voz do seu Senhor. Você sabia que Moisés precisava do deserto até para escrever o Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio? Sabia disso? Presta atenção. Quando Moisés aprendeu a escrever, se lembra que eu te mostrei os hieróglifos? Preparem um vídeo. Os hieróglifos, se lembram que eu te mostrei os hieróglifos? Você sabia que os hieróglifos egípcios só foram traduzidos exatamente em 1770 e pouco? Ou seja, século 18. Você já imaginou se o Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio tivesse sido escrito em hieróglifo? Moisés, quando desceu para Midian, Moisés viveu numa população que escrevia de forma mais simplificada, que é o proto-sinaítico. E essa civilização, escrevendo de forma mais simplificada, nunca deixou de ser lida e entendida. Moisés escreve os 5 primeiros livros
em proto-sinaítico, e depois, quando o hebraico foi criado como língua, aí foi fácil traduzir, e veio para a gente de forma rápida. E aí a gente tem Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, desde que Moisés foi para o deserto e aprendeu garrancho. Olha o que o Espírito Santo faz com a gente, irmãos. Nós vamos ter um vídeo de 10 minutinhos. São 9:05. 9:05. Ah, formataram o computador? Ah, que pena. Estou devendo. Pago na próxima quarta. É que estava no computador, mas formataram, aí tiraram. E eu esqueci de trazer, porque eu pensei que estava no computador. Mas, irmãos, estou falando sério. É sério, sério mesmo. E aí eu mostro isso exatamente no início da próxima quarta-feira. Como até nisso Deus soube o porquê. Ah, será que vai ter um jeito? Um milagre? Ah, pode estar no pendrive, né? Porque senão nós só teríamos Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, só, irmãos, a partir de 1700 e alguma coisa, com um alemão e um francês. Deus fez Moisés aprender uma língua inferior para que a Bíblia chegasse para a gente. Não é fantástico? O deserto é local de grandes revelações de Deus, né? Enormes revelações. Bem, não vai dar hoje. Eu deixo você no gostinho, e aí quarta-feira que vem a gente passa isso. Tá bom? E aí eu prometo que quarta-feira, imediatamente, é o primeiro ponto que nós vamos passar. Tá bom? Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Como tu és bom, como tu és maravilhoso. Senhor, a nossa vida são detalhes que tu comandas, ó Deus, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite. Nenhum de nós nunca, Senhor, é perdedor, porque tu sabes transformar nossos erros, vicissitudes e momentos de absoluto erro em bênçãos. E nós te louvamos por isso, nós te engrandecemos por isso. Eu quero te pedir nesse momento por irmãos que se sentem, ó Pai, como Moisés, pensando que a vida não deu certo, pensando que os planos não foram para frente, pensando que os alvos foram absolutamente postos de lados. Ó Deus, faze-nos ver que em tudo nós somos mais do que vencedores. Que tu és Senhor sobre todas as coisas, que tu controlas a nossa vida nos mínimos detalhes, e nós te louvamos por esses 40 anos da vida de Moisés, aonde este grande e forte homem aprendeu a olhar para os céus, e aprendeu a ser servo, absolutamente servo. Nós te engrandecemos, te louvamos e te adoramos. Amém e amém.